Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que temos de louvar ao Senhor, crer no Senhor e ver que o Senhor está vivo entre nós. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, pela maravilha de cada uma de suas grandezas, Senhor Deus. De cada uma, Senhor Deus, de coisas minúsculas que o Senhor faz, Pai, mas que mudam a nossa vida e que são tão maravilhosas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua misericórdia e a tua maravilha, Senhor Deus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é santo, santo, santo. Amém. E porque o Senhor, Pai, é glorioso e grandioso, Senhor Deus. Aleluia. Não há Deus maior e não há Deus melhor do que o Senhor, Pai. Glórias a ti. Por isso estamos aqui, Senhor, para glorificar e honrar o teu santo nome, Pai. Por Amém. isso, Senhor Deus, estamos aqui, porque o Senhor enviou o teu filho para morrer no nosso lugar, Senhor. Te agradecemos por tanta misericórdia e amor, Senhor. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor ainda deu a vida, Senhor Deus. O Senhor não permitiu que fosse tirada, Senhor, a vida do pastor Mateus. Obrigado, Pai, por tantas vezes, Senhor Deus, passarmos por dificuldades, Senhor. Nós vemos as tuas mãos nos protegendo, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque se fôssemos por nós mesmos, porque se fôssemos, Senhor Jesus, pela nossa mente, Senhor Deus, ficar, Senhor, nas tentações deste mundo, Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui, ó Pai. Mas te agradecemos, Senhor, porque pela tua misericórdia o Senhor nos salvou. Te agradecemos, ó Pai, porque pelo teu amor estamos aqui. Aleluia. E te agradecemos, Pai, pela pregação que o Senhor nos dará hoje. Te pedimos, Senhor Deus, usa mais uma vez teu servo, Senhor Deus. Protege, usa grandemente. Salva, Senhor Jesus, a cada uma das pessoas que ouviram essa pregação, Senhor Deus. Mas, Pai, para que o Senhor coloque as tuas palavras na boca do teu servo, Senhor Deus. E não o teu servo, Senhor Deus, queira falar palavras vãs da própria carne, Senhor. Mas, Senhor, que seja usado pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Enche o coração e a mente de cada um presente aqui, cada um online, cada um que ouvirá, cada um que está ouvindo, Senhor. Enche com o teu Espírito Santo, Pai, com o teu entendimento, Senhor, e constrange com a tua palavra o coração de cada um naquilo que o Senhor sabe. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé, por favor, mais uma vez. A palavra do Senhor é maravilhosa, maravilhosa. E esta semana nós tivemos o privilégio grandioso de lermos palavras tão precisas, tão edificantes na palavra do Senhor no plano bíblico anual. Por isso que eu convido você a mais uma vez a orar. Mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor, dizendo que nós, como homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, como mais velhos, adultos, nós não temos nada em nós mesmos e somos pó e pequenos demais. E clamamos ao Senhor, Pai, o teu fogo, a tua glória sobre nós agora, nos dando uma nova vida, nos edificando, nos dando uma vida do alto, nos transformando. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, tanto para pregar a palavra, quanto para receber essa palavra. Tanto para que esse púlpito pegue fogo aqui, quanto os corações sejam incendiados, ó Deus. Em nome de Jesus, incendeia, queima, arde a tua igreja agora, purifica-nos, ó Pai. Como o Senhor purifica a prata, que a sua palavra venha nos purificar agora. Que em nome de Jesus não seja eu falando, mas o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Que o Senhor fale ao coração da tua igreja, transforme a mente, Pai, e seja eliminado de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Nós clamamos, ó Pai amado, a tua presença vivificante agora sobre a tua igreja. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 31 diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. E levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade.
porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele a amparará e livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes, e a Síria cairá pela espada, e não de poderoso homem, e a espada não de homem desprezível a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. E de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes terão pavor da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e a sua fornalha em Jerusalém. Até aí apenas. Essa palavra fez parte do nosso plano de leitura anual durante esta semana, mas apenas para que nós tenhamos o objetivo dessa pregação em mente, desde seu início, os que buscam socorro no Egito. Aqueles que buscam socorro no Egito merecem, vivem sobre o ai. E hoje eu quero meditar profundamente nos 3 primeiros versículos desse capítulo. Eu creio que, na verdade, seria necessário, para o tempo no qual nós estamos vivendo, uma pregação minuciosa do livro inteiro de Isaías. É muito necessário para a igreja hoje, para a realidade, vem de encontro completo a tudo que estamos vivendo. Mas vamos ver o que o Senhor nos prepara, vamos ver o que o Senhor nos dirige, o que o Senhor quer de nós. Mas gostaria muito de entender aqui, de explicar aos irmãos, de compreender com os irmãos, o quanto a segurança do povo de Deus depende de Deus, não é dos homens. No Antigo Testamento, infelizmente, é muito comum nós vermos o povo de Deus acreditando em homens, o povo de Deus acreditando em exércitos, em cavalos e cavaleiros. Naquela época existia uma determinada tecnologia militar e as pessoas confiavam nessa tecnologia, confiavam nos países ricos da época, nas nações poderosas. E poderosas como? Como que realmente uma nação é poderosa? Quando ela tem dinheiro suficiente para ter investimento militar, sem deixar a sua população morrer de fome. Uma nação poderosa hoje em dia é uma nação que tem realmente um patamar, um IDH, hoje em dia se diz, Índice de Desenvolvimento Humano, bom na sua população e, ao mesmo tempo, investe muito em tecnologia militar, em avanços militares no exército, em aparelhamento do seu exército, que ele fique com as armas, munições, tudo preparado para uma possível guerra. Portanto, é muito interessante quando nós vamos ver todos os níveis mundiais das nações. Quando nós comparamos as nações, quantos caças, quantos aviões, submarinos, enfim, todos os tipos de poderio bélico, quando isso é comparado entre as nações do mundo, nós vemos hoje em dia que os carros e cavaleiros são coisa do passado, a tecnologia hoje é muito maior, tanques de guerra, porta-aviões, aviões caças a jato, supersônicos, submarinos capazes de lançar o torpedo do apocalipse, como dizem muitos por aí a respeito de um submarino russo. Enfim, são inúmeras tecnologias. Muitos homens confiam nisso. Muitas nações se fiam exatamente no seu poderio bélico. Nós temos hoje em dia a ameaça nuclear. E a ameaça nuclear, muitos países têm bombas nucleares. E outros muitos querem desenvolver bombas nucleares e têm a pretensão de sim de soltá-las. E é triste, irmãos, quando nós vemos que as pessoas, os países, confiam na bomba nuclear. E muitos... Porque, na verdade, a bomba nuclear, no âmbito urbano, o que ela é? Ela é uma arma de persuasão, muitos dizem.
é o seguinte: alguns países têm a bomba nuclear não para soltá-la, mas para se prevenir de que, se alguém atacá-lo, vai sofrer uma retaliação de igual modo nuclear. Então, os países que têm bombas nucleares, arsenal nuclear, eles não entram em conflito justamente porque sabem que vão sofrer uma retaliação igual ou pior. Exatamente porque ainda a Rússia não usou, por exemplo, a bomba nuclear. Eles sabem que vão sofrer. Por mais que a arrogância, a petulância deles diga que não. Eles sabem. Enfim, o ser humano vive realmente fiado, confiando no seu poderio bélico. Mas o povo de Deus é assim? Não deveria, mas é. Infelizmente, desde essa época de Isaías, o povo de Deus, que é chamado de povo de Deus, a confiar em Deus, a viver para Deus, não confia em Deus, mas confia e vive conforme as outras nações, conforme as pessoas do mundo. E todas as vezes que o povo de Deus vive dessa maneira, Deus os chacoalha, Deus os alerta e Deus os traz de volta a confiança, a uma entrega completa ao Senhor, a uma vivência, um amor a Deus, verdadeiro, genuíno, como Deus quer. Mas sempre, infelizmente, diversas vezes, o povo sai desse propósito de Deus. Portanto, o povo de Deus no Antigo Testamento viveu vários alertas do Senhor. Muitos alertas do Senhor. Desde a época de Juízes até a monarquia, nós aqui estamos vivendo a realidade de um profeta que estava avisando o povo. E como ele começa esse aviso? Ele começa o aviso no capítulo 31, no versículo 1, com um ai. Ele diz assim: ai dos que descem ao Egito. Mas o que significa esse ai dos que descem ao Egito? Eu convido você a deixar marcado Isaías 31, com aquela fitinha que toda a Bíblia tem, glória a Deus, e abra comigo em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, de versículos de 4 a 6. Isaías capítulo 1, de 4 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, serão feridas em inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. O que acontece? A palavra ai, ela designa uma situação de cortejo fúnebre. Ela significa que existiu algum morto ali, uma lamentação por alguém que morreu. E neste caso, qual é e quem é a pessoa que sofreu a morte, que vive a morte? É Judá, o povo de Deus, Jerusalém, a capital da adoração ao Senhor, está morta. E ela está morta porque morreu espiritualmente. Mas veja, por que morreu espiritualmente? Porque se separou do Deus que é santo, santo, santo. O versículo 6 de Isaías capítulo 4, versículo 6 não, versículo 5, perdão. O versículo 5 diz assim: por que seríeis ainda castigados? O que acontecia no Antigo Testamento? Existiam diversos tipos de castigos para que as pessoas sofressem de acordo com a sua transgressão, e entre esses castigos estavam os açoites. Então, muitas vezes, a gente sabe, alguns tipos de pecado eram condenados e eram feitos através do quê? Do apedrejamento. Porém, alguns outros eram através dos açoites. A pessoa era açoitada para que ela deixasse de pecar. Ou ela tinha algum tipo de disciplina. Alguma coisa acontecia com ela.
Porém, sabe o que aconteceu aqui com Judá, com Israel? Eles sofreram esses açoites, eles apanharam tudo isso, mas eles não se arrependeram. E o que aconteceu? Eles morreram de tanto sofrer os açoites. Eles estavam mortos de tanto sofrer pelo castigo. O castigo serve para acordar. Ei, desperte! Quando uma criança ela comete um erro, ela comete uma desobediência, e ela é punida de alguma forma, seja com um castigo físico, ou seja com aquele castigo, olha, você vai ficar aqui meditando no que você fez um tempo, é para ela despertar. E Deus faz da mesma forma com o seu povo. E no seu povo aqui ele castiga com açoites, e mesmo castigando eles não despertam. E ele castiga, eles não despertam. Eles morrem pelo castigo. A intenção de Deus não é que eles morram, mas eles morrem de tanto apanhar, de tanto serem castigados. Ou seja, aquilo que era para que eles despertassem, eles não despertam e morrem. Por isso que ele diz no versículo 5 e 6 de Isaías capítulo 1. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Ou seja, quanto mais eram castigados, mais rebeldes ficavam. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Ou seja, eles não compreendem o motivo do castigo, não entendem a pedagogia do castigo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, as feridas por conta dos castigos, dos açoites, inchaços e chagas podres estão não espremidas, ou seja, chega apodrece. Eles nem cuidam das feridas, continuam como se nada tivesse acontecendo. Nós estávamos conversando recentemente, eu e minha filha, a respeito de uma doença muito rara, mas existe, de pessoas que não têm sensibilidade na pele, no corpo, para dores. Então essas pessoas têm uma probabilidade de morte muito grande, porque elas não se dão conta quando algo ruim está acontecendo com elas. É a mesma coisa esse povo de uma dura cerviz. Eles estavam sendo castigados para despertarem, mas não despertavam. E eles iam morrer de tanto ser castigados, não por conta da dureza do castigo, mas pela frieza, pela inércia, pela teimosia, pela rebeldia deles. Porque todo castigo tem uma finalidade. É aquele que é castigado que se arrependa e pare. E se ele parar, o castigo para. Porém, é tão duro, tão de dura serviço que não adianta, continua se castigando. É um piloto automático de pecado. Então nós podemos parar e pensar agora, nossa, mas o que a igreja tem cometido que a torna tão passível de castigos assim? O que nós temos feito? O que tem acontecido com o povo de Deus atual? Será que nós, como igreja, estamos isentos de qualquer castigo de Deus? Estamos isentos de qualquer tipo de açoite do Senhor? Hoje em dia, não mais fisicamente. Ninguém aqui vai tomar um açoite de nenhuma autoridade, a menos que realmente, por exemplo, faça algo terrível, como, por exemplo, muitas manifestações, muitas vezes, são reprimidas com o cacetete. Ainda existe esse açoite, mas não é algo institucionalizado. Não é uma lei que existe, olha, se você não obedecer, você vai ser punido com açoite. Não existe. Mas vejamos alguns pecados da igreja que nos colocam. Coloca eu, coloca você, coloca todos nós. Mesmo que eu e você não tenhamos pecado. Como Daniel. Daniel e os seus amigos não pecaram, mas faziam parte de uma nação pecadora. Isaías não havia pecado daquela maneira, mas ele sabia que fazia parte dessa nação pecadora. E eu gostaria de listar aqui alguns pecados da igreja atual. A idolatria a Mamon, ou as riquezas. O desprezo e menosprezo da sagrada e inspirada palavra de Deus. Existem muitos pastores que pregam a prosperidade, outros pregam que a palavra, ela não foi guardada, ela é manchada, ela é deturpada. Não, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. E Ele guardou a palavra dele.
O que máximo que nós temos são traduções infiéis. O que nós temos no máximo são traduções infiéis, mas a palavra é verdadeira. Portanto, você quer conhecer realmente traduções mais fiéis? Então, realmente adquira a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, ou a Almeida Revista Corrigida, ou a Bíblia King James 1611, não atualizada, 1611. São as 3 versões, as quais depois eu posso falar um pouco melhor sobre isso, não é o assunto agora, mas muitos menosprezam a palavra do Senhor por conta de traduções infiéis e até mesmo não aceitam determinados textos da Bíblia como inspirados, isso é triste. Uma igreja que busca amizade com o mundo, cada vez mais coisas do mundo na igreja para chamarem o mundo. O mundo não vem por conta do arrependimento, mas vem para ser legal, fashion, diferente. Nós temos a idolatria aos políticos, tanto de direita quanto de esquerda, dentro da igreja. A igreja tomou rumos de idolatrar os homens, confiar nos carros, nos cavalos e no poder do Egito. A igreja tem se dedicado a maior parte das coisas dessa terra do que a pregação da palavra. Nós vemos agora, em meio a essas manifestações, eu não compreendo que seja pecado você participar dessas manifestações. Mas eu compreendo sim que seja um pecado aqueles que participam das manifestações e não oram, aqueles que ficam horas, dias ali, mas não têm coragem, não têm discernimento, não têm vontade, não têm dedicação de ficar em 15 minutos orando por essa situação, nem meia hora, nem 1 hora orando. Isso é patético, isso é ridículo, isso é um pecado. A pregação contaminada e infiel ao verdadeiro evangelho de arrependimento de pecados. A igreja hoje em dia deixou de pregar o verdadeiro evangelho. Que liberdade nós vamos querer ter daqui aos 4 anos em diante? Para quê? Para continuar idolatrando políticos e mamon? Idolatrando os pobres e as viúvas também? As igrejas pretas iguais às igrejas satânicas nos Estados Unidos. Será que nós queremos liberdade para colocar e pintar igrejas negras? As únicas igrejas negras que eu conhecia até na época de mundo eram satânicas. As de Satanás estão copiando literalmente, não somente o mundo, mas o inferno agora. As heresias do verdadeiro nome de Deus, muito se diz não. Muito tempo tem se errado, falando o nome de Deus errado. Irmãos, o Espírito Santo intercede por gemidos inexprimíveis as nossas orações. Será que nós temos a capacidade espiritual completa, real, de compreender realmente como falar com Deus? Deus é altamente superior a nós. Existe algo que podemos fazer que realmente vá agradá-lo em obras? Porque isso é obra. Mas não. Nós somos trapo de imundícia, somos pó, mas o Senhor habita em nós, indiferente se saibamos ou não o seu nome verdadeiro, entre aspas, porque Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, simplesmente de Pai. Como querem colocar agora 300 nomes, ou um nome correto? Jesus não falou sobre isso. Jesus em nenhum momento deixou isso nem no ar. Ele deixou claro, Pai, é Pai. Outra heresia também, irmãos, é as denominações grandes e chamativas que deturpam a palavra do Evangelho. Quantos de nós, quando dizemos que somos evangélicos, já somos taxados de ladrão? Você não precisa ser pastor para isso. Basta você dizer, não, eu sou cristão. A pessoa já dá um passo para trás. Opa, eu conheço isso daí. É igual aquele fulano daquela igreja grande. É igual aquele outro. Vocês são todos iguais. Nós somos sempre colocados no mesmo pacote pelas pessoas do mundo. Por isso a igreja precisa se arrepender. Se nos próximos 4 anos não houver liberdade para pregar o Evangelho, a pergunta é, que evangelho que tem sido pregado? Ou para que liberdade para uma igreja corrupta e corruptora? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esta breve lista ainda tem muito mais. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando, e os irmãos com certeza lembraram de muitas coisas no seu coração, trouxe tristeza ao seu coração, e é necessário que venha a tristeza, não que venha a alegria, não que venha a satisfação por conta dos erros de outros falsos profetas,
porque o mundo está indo para o inferno por conta de uma pregação maligna, e muitos deixam de crer na verdadeira pregação porque acreditam que somos todos iguais, e não somos. Mas, porém, precisamos viver realmente uma realidade de diferença disso. Mas precisamos compreender que Deus vai castigar a igreja dele se não houver arrependimento. Portanto, aqui o povo de Deus, lá em Isaías capítulo 1, era açoitado por Deus. Nós temos a Síria que invadiu o reino de Israel, e Judá viu isso e não se arrependeu. Nós temos diversas ameaças em diversos reis, várias guerras, inúmeros. Irmãos, lembram-se dos livros do livro de Juízes, onde Gideão, tantos outros, eles tinham que salvar a nação. Por que acontecia aquilo à nação? Porque a nação se corrompia. Entendam, irmãos, é por isso que Deus muitas vezes ele vem e castiga. Ele castiga o seu povo. Muitas vezes sim, Deus castiga. E a igreja também é passível de castigo. Portanto, nos relatos do capítulo 31 e 32, nós estamos vendo a semelhança com a era atual. A igreja está confiando em carros e cavalos. A igreja está confiando em políticos de direita ou de esquerda. A igreja tem confiado na liberdade para pregar, mas a igreja não tem se preocupado em pregar o verdadeiro evangelho, não importam as circunstâncias. A todo o começo da igreja, como histórica, como mundial, foi em meio a mais de 300 anos de perseguição acirrada. Irmãos, não houve um César antes disso que fosse conversar com a igreja sequer. A igreja nunca procurou isso nos seus 300 primeiros anos. Por isso, irmãos, por que agora está confiando em homens? Porque desde a Reforma Protestante, muitos buscaram socorro em políticos. E desde lá até aqui, a igreja, mesmo tendo diversos avivamentos, diversos despertamentos, ainda continua buscando nestes homens socorro para continuar sendo igreja. Porém, a paciência do Senhor tem se esgotado. E não é adequado nem prudente confiar em homens, reis e cavalos e cavaleiros. Não é. Portanto, o povo escolhe rei. O povo escolhe um rei. O povo escolhe homens. Mas o povo de Deus continua adorando a homens. Continua adorando a homens. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia de nós. Só para os irmãos terem uma noção, só para nós ilustrarmos um pouco disso, eu convido, deixe Isaías 31 marcado e abra comigo em 1 Samuel, capítulo 8, de 18 a 22, diz assim: Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Então o que nós temos, irmãos? Os homens confiaram, pediram a Deus um rei. Deus deu um rei a eles. Porém, Deus deu essa questão: vocês vão confiar em homens e os homens vão trair vocês. O homem, ele realmente é pecador. É pecador, é totalmente falho. Voltemos para Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, versículo 1, ele vai dizer: Ai dos que descem ao Egito. Ou seja, é uma lamentação pelos mortos que confiam em cavalos, cavaleiros, coisas físicas. É uma lamentação porque eles estão morrendo por conta dessa confiança maligna. É uma lamentação porque eles se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos. Eles confiam em números, em coisas que se veem.
mas são incapazes de ver os exércitos do Deus vivo, são incapazes de crer que ajoelhando-se Deus pode mover o sobrenatural e o extraordinário. A igreja tem esquecido completamente disso. Versículo 2. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. Deus é sábio, irmãos. Deus é sábio mesmo quando ele permite ou quando ele envia para que venha o julgamento. E esse julgamento é o mal. Então Deus pode sim, e eu creio sim, que Deus enviou esse mal ao Brasil, neste governo, e nessas circunstâncias todas, por julgamento ao Brasil e à igreja. Que tipo de igreja é essa que quer dizer que não aceita determinado governo, quando na verdade ela nem prega o evangelho? Que tipo de pessoas somos nós? Que tipo de igreja é essa que quer exigir algo quando não pode? Não tem esse direito. E continua o versículo 2. E não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Irmãos, quantos falsos profetas são malfeitores e praticam a iniquidade, multiplicam a iniquidade, ensinam a iniquidade? São ensinos totalmente absurdos. A cada dia nós nos deparamos com tristes notícias da apostasia da igreja brasileira. A cada dia a gente se depara com cada absurdo. É cada coisa. É o óleo ungido vendido por 5.000 porque veio de Israel. É o copo de água que é feita a oração e você tem que tomar, mas não se prega que a pessoa tem que se arrepender. O que um copo de água tem a ver com a mudança de nascer de novo? Quem que vai querer nascer de novo simplesmente tomando um copo de água? Como pode? E ainda querem dizer, existe o quê? Não há mais nascimento, não há mais novos crentes. A cada dia mais pastores, mais lobos, mais vaidade, 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 vaidade. Isso está, realmente Deus está farto de tudo isso. Se nós muitas vezes ficamos indignados, vocês parem para imaginar Deus. Imaginem a indignação de Deus que vê muito mais do que nós vemos. Nós não vemos nada praticamente. Nós não sabemos de nada porque nós ainda não sondamos os corações. Imagina Deus que ainda vê tudo isso sendo maquinado dentro do ser humano e colocado para fora. E ainda tem aquilo que o ser humano esconde que Deus vê. Aquilo que é feito por baixo dos panos, que com o tempo é trazido à tona. Com o tempo é tirado da obscuridade. Mas Deus já viu lá antes, bem antes, desde o início. É muito triste, irmãos. Mas é muito importante o que eu diz no versículo 3 aqui também. Porque os egípcios são homens e não Deus. Irmãos, os políticos de esquerda e direita são homens e não Deus. Mas muitos têm achado sim que eles são Deus. Muitos têm acreditado que a direita é um Deus ou que a esquerda é um Deus. Não. Os seus carros, seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado. E todos juntamente serão consumidos. Todos juntamente serão consumidos. Aqueles que estão à guerra e não pelo Senhor serão consumidos. Que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. É algo que você vai tratar com o Espírito Santo. Mas, irmãos, é triste. É muito triste as pessoas que vivem acreditando que a manifestação é que vai mudar. Não vai! Não vai, a manifestação não muda. Só muda realmente a oração e o arrependimento, o quebrantamento, o jejum, a oração não muda. Vai, perde seu tempo. Vai perder tempo. A igreja que for as manifestações está perdendo seu tempo. Se a igreja não se dobrar, não se ajoelhar. Irmãos, ao longo da história da igreja, o que nós mais vemos é o quê? Não é as pessoas que foram e fizeram alguma coisa, foram aquelas que oraram. Ao longo da história da igreja, nós vemos que as pessoas, muitas coisas da história, elas foram modificadas por uma igreja que orava. Quando
Eliseu estava cercado, ele pediu que Deus abrisse os olhos do seu auxiliar, e ele teve os olhos abertos e viu o exército do Senhor. A igreja não quer mais ver o exército do Senhor, mas apenas dos homens do mundo. E é muito triste, irmãos. Por exemplo, um tempo atrás nós vimos o testemunho de um senhor missionário que ele dizia: não, nós vamos pregar o evangelho na Rússia comunista, na União Soviética. E lá existia uma perseguição implacável, era cortina de ferro, você não entrava ali, e eles conseguiram entrar. E sabe o que eles faziam? Eles se colocavam em Moscou, se não me engano é Moscou, em frente ao Palácio da KGB, em frente ao governo, e ficavam parados naquela praça, simplesmente orando em pensamento, e clamando: Senhor, derruba esse governo, derruba isso, o seu povo aqui está sofrendo, Senhor, tenha misericórdia, que a sua palavra seja pregada nessa nação, nestas nações, porque eram muitas nações ali debaixo da cortina de ferro comunista. E ali, irmãos, isso foi em 1985, de 85, não, 89, se eu não me engano foi 89, antes que o muro caiu em 92. E ele dizia, só caiu realmente depois que as igrejas do Ocidente se juntaram em oração por aquele local, e muitos foram. E ele dizia, esse senhor já, um senhor, ele falou, ele estava lá. E sabe o que eles faziam? Eles tinham que ficar parados em silêncio, orando em línguas. Ele até dizia, a gente tinha que às vezes orar em línguas, porque os funcionários da KGB, ou todos aqueles espiões, todos aqueles seguranças disfarçados estavam ao nosso redor nos vigiando. Eles estavam nos vigiando e nós ali orando. Não caiu por força humana, caiu porque a igreja orou para que isso fosse derrubado. Portanto, não é agora que a história vai mudar, ou as circunstâncias, as ferramentas o mudam. É a oração. Muitos estão lá manifestando, mas a igreja tem que estar orando. A ferramenta do crente é a oração. Mas ela foi perdida. Ela foi perdida por corações que só enxergam os carros, os cavalos e o Egito. Por corações que só enxergam o poder humano. Que Deus nos dê uma visão espiritual. Que Deus dê à igreja uma visão verdadeiramente espiritual. Que nós sejamos despertos para esse momento. Que em nome de Jesus, o Senhor desperte sua igreja enquanto há tempo para o arrependimento. Continuarei ainda pregando sobre essa palavra ao longo, talvez não sei ainda de quanto tempo, mas que o Senhor nos dê sabedoria. E agora, para finalizar, sobre a palavra de hoje, Isaías capítulo 40, versículo 31. A palavra de hoje nos traz exatamente isso. O quanto Deus é poderoso, o quanto Ele é o nosso socorro. 31, eu convido você a abrir a sua Bíblia. E vamos ler juntos esse versículo. Amém? 1, 2, 3. Mas os que esperam o Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Mas quem espera no Senhor, espera no Senhor, não no político A, não no político B, não no exército X, no exército Z. É os que esperam no Senhor. E o Senhor vai mover todo o restante. Está nas mãos do Senhor. No Senhor. No Senhor. É muito triste quando as pessoas se dedicam a fazer as coisas, mas não se dedicam em oração, em arrependimento. Portanto, irmãos, eu creio sim que o juízo do Senhor virá e já chegou. E ele está sobre a igreja brasileira sim. E ela será mais rebelde ainda, se continuar tentando fugir por meios humanos desse juízo, ao invés de encarar esses açoites de Deus em arrependimento e quebrantamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor desperte mais e mais pastores neste país. Vamos orar durante essa semana por esse despertamento na igreja brasileira, para que haja arrependimento dos líderes, dos pastores, das denominações, das ovelhas, dos irmãos, de todos. É necessário. Nós vamos entrar em um momento de tribulação, de turbulência. Eu diria que é apenas o começo dos açoites. Ainda não é a tribulação.
Ainda não, é só o começo, está começando, mas já vai ser algo de muito sofrimento. Mas, irmãos, infelizmente, como igreja, eu digo isso, fizemos por merecer. Portanto, passemos pela disciplina do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para orar, então? Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu socorro, o Teu poder e a Tua misericórdia. Nós pedimos ao Senhor perdão. Perdão porque não temos esperado no Senhor. Perdão ao Pai porque nós não temos renovado no Senhor as nossas forças. Perdão ao Pai se temos tentado subir por meios próprios, em meios de pecado, para que forjemos que somos águias, para que corramos sem cansaço, mas na verdade temos vivido hipocritamente como igreja nesta nação. Perdão ao Pai, porque a tua igreja ela está fatigada de tanto fazer as coisas pelo seu próprio braço, mas ela não se entrega, não se derrama em arrependimento de pecados e perdão. Por isso, ó Deus, clamamos ao Senhor, desperta a tua igreja no Brasil em arrependimento. Desperta a igreja no Brasil em arrependimento. Desperta, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, tira essa idolatria do meio da sua igreja, de estar no meio dessas manifestações apenas, lutando e brigando, quando na verdade a tua igreja deveria estar de joelhos. E que se o Senhor quiser, se o Senhor tiver misericórdia, se for da tua vontade, o Senhor pode mover essas manifestações a mudar o quadro, a mudar alguma coisa. Mas enquanto nós estivermos ali misturados, Pai, não fazemos diferença. Perdão, ó Pai, porque a tua igreja não faz diferença nessa nação. Somos iguais a todos. Perdoa o nosso pecado, Pai. E nos ajude, Senhor. Nos ajude, desperta mais e mais líderes, desperta mais pastores. Para que isso que está acontecendo sobre o Brasil, Pai, é por culpa nossa. Perdoa-nos, ó Pai. Perdão. E tira de nós, ó Pai, toda essa jactância, arrogância e vaidade. E que todos os líderes coloquem suas bocas no pó. E as ovelhas, a igreja do Brasil, Pai, vivam um verdadeiro avivamento do arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Pai Santíssimo, glorioso Deus, te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade santa de estarmos aqui sendo ministrados pela tua palavra, crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque cada um de nós hoje fomos ministrados e porque as nossas crianças vêm agora a serem porta-vozes da tua soberana voz, da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, consagramos todas as crianças da nossa igreja, as que já passaram por aqui, as que ainda virão. Consagramos agora especialmente o Eric, a Dara Sofia, o Josias, a Bianca, o Vinícius, o Fabrício. Pai, toma-os todos em tuas mãos. Toma-os de corpo, alma e espírito. Abençoa, salva, constrange, cura e liberta. Ministra o coração deles, Pai. Batiza com teu Espírito Santo. Que eles venham ser porta-vozes do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua voz através da boca dos pequeninos, Senhor. Salva eles, Senhor. Que eles desçam as águas do batismo quanto antes. Que eles sejam salvos por ti, para a tua glória e o teu louvor. Em nome de Jesus, assim oramos como igreja. Amém, amém, amém. Eu entendi que... Que Paulo, ele foi açoitado, que quando ele ia pregar, ele foi açoitado, sem medo, e que também, mesmo assim que ele foi açoitado, preso, essas coisas, ele mesmo se entregou, não teve medo, e também que
quando eles acertam, fica cortes nas costas, e também tem de que eles ficam em muitos lugares também que o povo de Deus eles vão vendo um por um e que falou que o povo de Deus ele estava chegando. Não, era alguma guerra. Que a gente tem que estar preparado. Entendi isso. Deus toda glória. O que a igreja tem... Espera, eu entendi que... Agora, Deus é jeito. O que a igreja tem feito para ter de receber castigos e punições? A igreja tem confiado em Deus e na sua palavra, ou em homens e coisas que são feitas das mãos de homens? A igreja tem crido que Cristo é o sustento, ou o dinheiro e leis de homens? A igreja tem pregado o verdadeiro evangelho, arrependimento e repreensão, ou teologias e falsas doutrinas? A igreja tem orado a Cristo como seu Pai, ou tem mudado e discutido sobre coisas desnecessárias? A igreja tem se alegrado em Deus, ou em festas pagãs e datas deste mundo? A única coisa que a igreja deveria estar fazendo é se arrependendo, é pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, voltando ao primeiro amor todos os dias, confiando somente em Cristo. Deveria estar se entregando a Deus e não a políticos, fazendo cada vez mais pessoas se perderem. Deveriam estar fazendo pessoas se entregar a Cristo e se batizando. Hoje em dia, os homens têm crido e sido feitos como deuses. Esses homens têm sido idolatrados e muitos têm perdido tempo de salvação para ficarem em meio de manifestações vãs e sem sentido nenhum. A igreja tem deixado de orar simplesmente por confiança nas próprias mãos e nas mãos de homens. A igreja tem permitido que cada vez mais almas se percam e vão para o inferno. A igreja tem esperado em homens e não no Senhor. Desperta, tu que dormes. É chegada a hora que o Filho de Deus virá e não tardará. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar meu entendimento. Eu entendi que a gente não pode confiar em coisas materiais, a gente tem que confiar em Deus. Porque se a gente não confiar a Deus, a gente vai para o inferno. Eu entendi isso. E também uma coisa que eu não escrevi, que foi só depois que eu fiz meu Adeus toda a glória, e você disse que eles foram... eles estavam na guerra e eles foram açoitados. Eles oravam em línguas. E a Deus toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Deus toda a glória. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos porque o Senhor nos tem sustentado e nós queremos que o Senhor ouve o clamor da tua igreja reunida. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito de agradecimento, Pai, queremos finalizar este culto de consagração ao Senhor. Que este nosso domingo, Pai, seja agora um domingo de renovação no Senhor, uma semana no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as ternas consolações, seja hoje e sempre com toda a igreja, e todos digam amém. Glória a Deus. E a Deus. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Paz, Senhor.